E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando mais um programa aqui pela TV Erechim, programa Painel. Agradecemos mais uma vez a audiência carinhosa de todos aí. E lembrando que da nossa parceria aqui com a Unimed e Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Bom, nosso programa de hoje recebe mais uma vez aqui o professor, empresário, palestrante, enfim, Júlio César Brondani, que sempre acrescenta uma série de ideias aqui, né, com as quais as pessoas não são necessariamente obrigadas a concordar, mas pelos feedbacks que a gente tem recebido aí são, assim, é uma aceitação muito grande, né, de ouvir o que o professor Júlio tem a passar, até pela experiência dele, né, e à frente da URI Campus de Erechim, e, enfim, né, à frente da ACAF, e pela convivência que ele tem, e quando não mais, eu diria ainda pelo amor que ele nutre pela cidade onde ele vive, que é a cidade de Erechim. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Júlio, vamos conversar, eu vou te indagar algumas coisas e tu fica à vontade para discorrer. Nosso boa noite a todos. Muito obrigado pelo honroso convite, é sempre um prazer muito grande estar aqui revendo o amigo e também colocando um pouco daquilo que a gente pensa, das ideias, dos ideais e, enfim, para contribuir com o debate e com a democracia também. Só dar uma repassadinha, o carnaval ainda está um tanto quanto quente ainda aí. Como é que foi o carnaval do Atlântico, tanto em termos de clube, eu não sei se teve lá no parque também? Na verdade, assim, o Atlântico, nesse novo momento dele, há 39 anos, ele faz carnaval. Notadamente com a evolução que houve dos costumes, da cultura das pessoas, da própria transformação da cidade, nós fizemos alterações bastante grandes. Hoje, para adultos e também crianças, se assim quiserem, porque participaram também, nós fizemos duas noites no parque, com duas bandas de pagode muito aqui da nossa comunidade, muito boas bandas e foram, na verdade, momentos onde tinha gente jogando beach tênis, outros estavam jogando futebol e tinha o local onde tinha esse pagode que a gente
terminou sempre no horário entre 21h30 às 22 horas. Às 22 horas a gente parava sempre por causa da lei do silêncio. No clube, nós estamos há 39 anos fazendo o carnaval infantil, que é o carnaval do balão mágico, desde a época, há 39 anos atrás, também com as alterações necessárias. Nós tivemos 310 crianças, mais os pais, os avós, os padrinhos que estiveram presentes, tivemos um grande público e tivemos mais de 70 fantasias de crianças que desfilaram. Foi uma tarde muito agradável e cumprimos com o nosso dever e o nosso papel, evidentemente, de dar essa oportunidade aos associados que gostam de participar desses dois eventos. O infantil, eu acho que ele vai continuar sempre, né? Porque a criança chega num momento X que ela também nunca participou, ou seja, já participou, quer repetir. Isso. Ou quer estrear. É uma tarde muito agradável, muito prazerosa de ver o sorriso, o olhar, o brilho das crianças brincando, com o recreacionista, com o nosso DJ Tocha, que esteve lá animando, subindo no palco. Foi muito bom, muito agradável. Sem dúvida. Bom, Júlio, é o seguinte, você falou em democracia, nós estamos com um novo governo eleito, vamos começar a falar sobre... Já é possível, já com praticamente 2 meses agora do governo, 2 meses do governo federal eleito, o retorno do presidente Lula, já é possível vislumbrar alguma coisa, emitir alguma opinião? É muito cedo? Quais são as suas expectativas com relação ao governo Lula? Eu sei que é um tema amplo, mas podemos ir fatiando ele aos poucos. Bom, o que nós temos que, em primeiro lugar, respeitar a democracia. Democracia é um regime de convivência e não de exclusão. Esse é o primeiro princípio da democracia. Em parte, então, a alternância de poder é própria da democracia. E mais próprio ainda numa democracia é exercer o governo do povo, pelo povo e para o povo. A partir do momento em que há a entrada de um novo governo, esse governo é governo de uma nação. O que é uma nação? É um grupo de pessoas que falam a mesma língua, estão numa mesma área geográfica, convivem, evidentemente, com regras, e é gerida a democracia pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o legislativo que representa, evidentemente, a nação, que somos todos nós, o executivo que vai gerir os recursos oriundos dos impostos que são pagos pela nação, e o judiciário, que deve ser um poder que vigie as leis. Há no mundo hoje, nós estamos vivendo no mundo hoje um momento diferente. Há muitos conflitos no mundo entre países e em alguns países, alguns confundindo a democracia com, a partir do momento que eu sou governo, eu vou imprimir a minha ideologia. Isso não é assim que funciona uma democracia, e nem deve um novo governo, se apropriar do governo e virar as costas para a nação. Então, diante deste fato, como todas as democracias do mundo, eu espero de que, na sua plenitude, o novo governo faça um governo que respeite a nação brasileira, não vire as costas para a nação brasileira,
e que por sua liderança e por seu plano de governo e políticas públicas deem a oportunidade de entrada de todos na vida e que vençam pelo talento e que haja o progresso do país em relação ao mundo, porque a geopolítica mundial hoje anda muito complexa e muito dicotômica, né? É sim e não, e aí alinhamentos impossíveis e busca do poder pelo poder para sobrepujar outras nações. Evidente, como eu ressaltei antes, nós estamos ainda muito no início, mas é possível, alguns observadores entendem que o atual governo Lula está bem diferente do início dos governos Lula lá de 2003 e depois do segundo mandato dele. O senhor vê uma espécie de revanchismo dele pelo que aconteceu? Nas falas, nas manifestações, enfim. Olha, eu acredito que nesse momento aqui, por 60 dias, não dá para ser tirado, não posso ser conclusivo. Sim, sim. O que eu posso ser com o olhar de quem tem a responsabilidade como professor de zelar, evidentemente, pela democracia, é de que em algum momento ele precisará expor o seu plano de governo. Que ainda não foi. Pelo menos até onde eu vi, eu não vi nenhum ministro se manifestar sobre aonde estamos e para onde vamos. É evidente que ainda é início de governo, mas é preciso que respeitada a lei e respeitada a nação brasileira, em algum momento deva-se dizer, olha, nós queremos que o nível de emprego seja mantido e aumentado, nós queremos aumentar o PIB do Brasil, nós precisamos, na geração de emprego, desenvolver cadeias produtivas novas, incentivar as que existem, cuidar das exportações, cuidar do mercado doméstico, incentivar o empreendedorismo, porque é assim como a democracia vive. Ela vive dos impostos que são gerados e na gestão e na distribuição desses impostos em políticas públicas que retroalimentem esse sistema nosso do país democrático. E com uma economia que hoje é a 9ª economia do mundo. E é o celeiro do mundo. Nós continuaremos por muito tempo sendo o celeiro do mundo. Com relação, pessoalmente, ao presidente em si, eu tenho visto algumas... Não tenho me atido às declarações, porque também não tenho esse tipo de interesse de olhar, olha o que disse, olha o que não disse. Não. Eu tenho que olhar o todo. Mas até onde eu vi esse tipo de discurso inicial, é um discurso que não está alinhado com o atual momento do mundo. E nem com o primeiro governo lá, houve uma mudança muito grande no mundo. E no país, principalmente. Se a gente olhar o grau de convicção das pessoas e o grau de clareza das pessoas em relação à sua vida e os vários aspectos da vida e o que contribui, o que atravanca a vida, houve uma mudança de 1.000.000%. Então, é preciso que se atente a isso, sob pena de se acirrar de um lado, um pensamento que vai contra pelo menos 50% da nação. Volto a dizer que numa democracia, um governo respeitada as suas ideias
que podem ser colocadas dentro da democracia, mesmo que sejam falada, abre e fecha aspas, ideias progressistas, não pode, não deve cercear liberdade, fechar a economia e também fazer com que a vida do cidadão, a vida das empresas, e sejam elas públicas, privadas, sejam impedidas de ir para a frente. Alguns observadores entendem que o presidente, enfim, quem tomou posse ainda, entre aspas, ainda não desceu do palanque. Se fala muito ainda em... né? Ao mesmo tempo, o presidente aumentou para, se não me engano, 37, 39 ministérios. Né? O que lhe pareceu essa montagem porque vários nomes importantes do partido do presidente foram chamados de volta e foram colocados em postos-chave? Olha, se tem 39, se tem 12, se tem 15, se um ministério, são departamentos de uma empresa, nesse caso pública, sim, forem feitos para funcionar, eu não vejo o problema dos 39 ou dos 12 ou dos 20. Agora, se foram feitos para adequar questões da política, isso tem um equívoco bravíssimo, porque aumenta o custo da máquina pública, o que é entregue para a nação e para a sociedade não tem como vislumbrar, e o custo operacional dessa máquina se inviabiliza, e aí não há dinheiro suficiente para que se atenda condições mínimas do país. O senhor entende que uma figura como José Alencar, que foi o vice-presidente da República, eleito em 2002, e que para muitos foi uma espécie assim, de garantias, pelo bom governo que o presidente Lula fez, ao menos a partir de 2003, o senhor acha que uma figura assim tem dentro do governo hoje ou faz falta? É muito cedo para falar isso. 60 dias, eu não sei para onde nós vamos. Então, com certeza, eu não tenho como opinar. Mas o fato é que é preciso que todo esse sistema gerencial do país, ele vá para algum lugar que permita aumento de emprego, que garanta a renda mínima, que fomente a economia, que dê garantias contratuais necessárias para que as pessoas empreendam, assumam riscos, porque uma economia, o que as organizações, sejam elas de qualquer natureza, serviço, indústria e comércio, quem vai investir, para investir tem que investir capital, se não tem capital vai ter que contratar capital, sabendo que há riscos de que ali na frente não tenha demanda ou que se vai para a exportação, o custo interno inviabiliza a venda internacional. Então, isso é gestão. Em administração, é obtenção de resultados medidos, e governos e o mundo precisam andar desse jeito, e as nações prósperas, elas têm, evidentemente, esse cuidado e zelam para que as coisas andem no caminho certo. Evidentemente que tudo que a gente está levantando aqui é extremamente precoce, é muito cedo para se ter uma ideia mais clara a respeito do que vai vir ou não vai vir, como é que vai ficar. Mas tem algumas coisas que já estão postas, como, por exemplo, o vice-presidente da República é o Geraldo Alckmin, que historicamente sempre foi um homem extremamente contestador ao modelo que o PT vinha adotando
tanto em nível municipal, estadual e nacional. Né? E hoje o general Alckmin está de vice-presidente. O senhor acha que é quase um exercício de futurologia aí, mas pelo que Alckmin mudou tanto ou ele pode estar, digamos, ele pode estar esperando o tempo chegar para lhe reservar um papel especial dentro do governo? Olha, o que há no mundo hoje é algo bem mais complexo que atravessa as nossas fronteiras. Né? O mundo inteiro precisa do Brasil. E o mundo inteiro tem interesse no Brasil. E o mundo inteiro tenta influir no Brasil. Mas interesses de que ordem? Econômica. Coisas daqui, econômica, porque assim, se nós somos o celeiro do mundo, se nós temos 212 milhões de habitantes que têm uma renda mínima para consumo, 215 milhões, 220. Isto significa que as grandes empresas do mundo estão aqui estabelecidas, assim como as grandes empresas de varejo do Brasil, e vêm para Erechim. Eles precisam do mercado. Mercado é gente com renda, acesso e qualificação para a compra. O mundo inteiro anda hoje praticamente, o próprio país hoje, ele tem um mercado maduro. O mundo é um mercado maduro. O europeu e o canadense e parte dos americanos já são minimalistas. Então não vai ter lugar, as pessoas não vão comprar 10 TVs para casa. Quando comprarem um jogo de talher, esse jogo de talher vai durar quase que 20 anos. Isso vale para prato, isso vale para xícara. As pessoas não vão comprar roupa de moda em toda a nova estação. Então, há a necessidade dessas grandes empresas internacionais de virem atender aqui esse mercado em toda a sua plenitude, da capacidade de aquisição A1 até a D. Nós somos um país minimamente organizado, nós temos um sistema viário, nós temos um sistema de distribuição, e isso é um mercado importante para o mundo. A indústria automobilística mundial, lá na Europa, já tem data marcada para não ter mais carro a combustão. Onde é que eles vão escoar os modelos a combustão? Eles vão precisar que a China continue com carro a combustão, eles vão precisar que o Brasil, com 212 milhões ou 215 milhões de habitantes, tenha carro a combustão até um determinado tempo. Eles vão precisar transferir essa tecnologia antiga para o Brasil, cobrando muito dinheiro. Quer dizer, agora entrou o Euro 6, o sistema CONAMA de emissão Euro 6. Na Europa já tem o Euro 7. Ora, o Euro 6 na Europa já existe há muito tempo. Nós tínhamos aqui o Euro 5 até dezembro de 22. O custo de transferência da tecnologia Euro 6 para o país, milhões e milhões de dólares, que lá já foram, sob o ponto de vista de uso. E não só da tecnologia, já foi todo depreciado. Aí passa para cá e nós remetemos milhões de euros e de dólares para enfrentar a nova tecnologia. Da mesma forma, serve para subir 20% no preço dos produtos. Então, essas coisas todas são bem complexas. E o meu grande receio é de que vá se dar de novo para as montadoras muito dinheiro do BNDES, para quem gera muito pouco emprego e para quem faz remessas de milhões e milhões de dólares e de euros todos os anos para suas matrizes. Então,
essas questões todas, elas são complexas, elas são difíceis de lidar, e é preciso que nós tenhamos equilíbrio entre os poderes, para que o país respeite a Constituição e cada poder exerça na sua plenitude, respeite a Constituição e respeite a nação, e não vire as costas para a nação. O senhor acha que nós vivemos num país com segurança jurídica? Vai depender dos próximos passos. Já tem insegurança jurídica em algumas áreas. Na área das liberdades, por exemplo, a gente vê o que está acontecendo. Nós estamos com mais de 1.000 pessoas presas num lugar onde tem gente lá que estava participando de um evento. E está preso. Há quanto tempo? E agora não se quer investigar e não se quer abrir CPI porque há receios de que tem coisas que para a grande mídia não é interesse que apareça. Então, isso é apenas um evento, não é... Isso repercute fora do país ou não? Repercute. Há essa repercussão, embora hoje em dia o mundo da nova ordem mundial, por exemplo, a Deutsche Welle, que era um canal de TV que dava para assistir, a BBC de Londres também, estão completamente alinhados com essa nova ordem mundial. É um negócio que não tem cabimento. Para quem vive aqui, as notícias que eles põem, é só olhar no YouTube, elas estão alinhadas com aquilo que as pessoas pensam. Não, o Brasil é muito importante para os Estados Unidos, é muito importante para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, assim como é importante para a China. Agora, há um grande interesse da Europa meter a mão no Brasil, através da entrada aqui de tecnologia, de capital e de influenciar o país. Nós temos aqui, no setor primário, se nós somos o celeiro do mundo, nós também somos o grande fornecedor de proteínas do mundo, proteína animal. E isso é um concorrente direto da França, por exemplo, da Holanda. Então, nós estamos andando para frente, nós não estamos andando para trás. O país é um país que melhorou muito do que nós éramos quando éramos jovens lá na década de 70. Ele melhorou muito de lá para cá. Tem sido lento, tem sido gradual, tem sido doloroso, mas a partir do momento que nós melhorarmos a nossa condição de entender o mundo da forma como ele é, e não da forma como nos contam ou nos querem fazer acreditar que é, nós iremos muito, nós cresceremos muito como nação. Essa questão da nova ordem mundial é um assunto não tão novo, né, que já vem, mas ninguém explicou exatamente em detalhes o que é essa nova ordem mundial, o que é que comanda? É a economia, é o poder, são ambos? Ambos. É ambos. Não sei se a economia, a nova ordem mundial, ela prega uma religião só, ela prega um mundo de felicidade. Não dá para botar a religião junto nisso aí? Então, ela quer que... Ela prega que a gente seja feliz, não seja proprietário de nada, e que meia dúzia de empresas, 12 empresas, 15 empresas, 15 famílias mandem no mundo. Existem 40 obras que estão tratando do assunto. Né?
é um tema complexo, mas a partir do momento que você fecha o mundo numa pandemia, ou que você controla o mundo durante a pandemia, nós já somos controlados pelos nossos smartphones. Eu não digo que isso vai ser possível de se fechar o mundo ou controlar o mundo, mas que nós já estamos hoje, as pessoas já sabem o que fazem. Hoje já há painéis digitais inteligentes, indoor e outdoor, que falam com o teu smartphone e são capazes, isso o mundo está trancando através da legislação, de te apresentar naquele painel os teus interesses, o anúncio dos teus interesses. Isso já está tudo mapeado. Ou seja, cada vez mais o cidadão precisa fazer duas perguntas no seu dia a dia, em tudo que aparecer na frente. Por quê que está acontecendo isso? E a outra é, será que isso é verdade? Será que isso que o professor Júlio está falando aí tem fundamento ou não? É preciso fazer isso, porque a integridade intelectual nos obriga a sermos estudantes a vida inteira. Mas como é que pode, professor Júlio, como é que pode, digamos, todos os países, claro, tem países que não têm poder, tem a sua vida lá e tal, não tem essa influência toda, mas como é que pode isso aí tudo ser comprimido assim, digamos, usar um termo exagerado, em meia dúzia de interesses aí que coincidem? Porque, na verdade, esses grandes grupos internacionais são donos de tudo. O próprio Lehman. O Lehman, ele é associado a americanos, ele é associado a belgas, ele é associado... E esse é um jogo muito duro. Olha o que aconteceu com Americanas. 47 bilhões de dívida. Para recuperar Americanas, eles puseram 1 bilhão. Pelo que eu estou percebendo aí, digamos, o Império Romano, o Império Otomano, o Império Americano, o Império Inglês, que teve durante o tempo, com colônias, enfim, o próprio Império Espanhol, com toda a América, né? Tudo isso vai tende a confluir para um império só. Quase. Na verdade, os países vão se proteger, as nações. Aí entra a geopolítica. A geopolítica é o poder de país contra país. Então, assim, deu o conflito da Ucrânia com a Rússia. Os países da OTAN saíram da Rússia. Então, o McDonald's saiu da Rússia. As montadoras saíram da Rússia. Por quê? Porque teriam que respeitar a legislação. Por isso que o nosso país, para ser grande, tem que ter uma legislação de proteção de fronteiras, de proteção, enfim, como nós temos. As pessoas não podem vir aqui livremente e tomar conta do país. E não podem, e não devem. E isso faz parte da evolução e da história do mundo. A Índia é a nova Meca. A China tem 1 bilhão 450 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão 350. Ainda tem 60% ou mais que são campesinos, que têm economia de subsistência. A partir do momento que houver uma industrialização maior da Índia, o que vai acontecer é que essas pessoas terão renda
terão produtos para comprar, modificarão hábitos, modificarão hábitos de consumo e será um grande mercado interno a ser explorado. E depois da Índia, vai chegar depois de 20 anos, 30 anos, 10 anos... mas haverá uma mudança de padrão de consumo muito grande. A partir do momento em que as pessoas estabelecerem um mínimo para si, para viver, que é o minimalismo, quer dizer, eu vou ter as minhas roupas, o meu carro, da marca que eu quero, mas eu não vou comprar 12 vezes por mês, eu não vou comprar roupa. Professor Júlio, e aonde vai ficar a população que ganha $1 ou $2 por dia? O que vai ser desse povo todo? Eu estou falando em termos mundiais. A condição humana nossa, ela é de fazer, construir, desenvolver. Ela precisa, a partir do momento que ela tem a educação, se a gente for na Índia hoje, a educação indiana é uma educação muito forte. Se a gente vai olhar as escolas de séries iniciais, todas elas, as crianças são uniformizadas, as crianças têm, enfim, ela tem os 2 princípios básicos da educação. O primeiro deles é que a educação não deve apenas repetir conteúdos. Ela deve formar pessoas que vão produzir no futuro, vão inventar no futuro, vão produzir novos conteúdos no futuro, ou seja, que vão fazer, construir, desenvolver. Posso acrescentar um dado? Pode. As leituras que eu tenho feito aí dá o indiano como digamos, a pessoa no mundo que mais lê, que mais consome livros. Perfeitamente. Ele é um país analfabeto, é um país que tem 88% de analfabetos. Entretanto, se a gente pegar aí 12% de 1 bilhão e 400, nós vamos ter aí 200 milhões de pessoas alfabetizadas, que quase 200 milhões, quase a população do país, que tem uma educação de base bastante importante. Dá um Brasil inteiro. Exatamente. Ou seja, se você dá... A educação, como eu estava dizendo, ela tem que propiciar 2 coisas. A primeira delas é que a criança, o jovem e a formação, primeiro, prepare ela para o mundo e para o trabalho e para vencer na vida. E não apenas para reproduzir conteúdos ou conhecimentos. Ou seja, ela tem que ser um agente que vai modificar o mundo, vai fazer inovação, vai trazer progresso e vai trazer, evidentemente, mais conhecimento. E a segunda questão da educação é que ela tenha massa crítica, que saiba fazer a pergunta por quê e que saiba fazer a pergunta será, e que não concorde com tudo que seja colocado na frente dela. Quando uma nação tiver este olhar, é uma nação que vai prosperar, que ela não vai depender de outras pessoas para a pessoa ser ela mesma e querer fazer, construir, desenvolver. Voltando um pouquinho do que o senhor disse antes aí sobre a gente ser vigiado, e vigiado no sentido assim, todo mundo sabe quase a respeito de todo mundo. Sim. Né? Onde é que George Orwell andava com a sua cabeça ao escrever 1984? Ele é um visionário, ele tinha elementos para escrever o que ele escreveu uma obra de ficção, que a gente percebe hoje, essa ficção está se tornando cada vez mais, menos ficção e mais realidade. Devemos reler o George Orwell ou nós
não precisamos porque estamos vivendo os seus personagens. Na verdade, o George Orwell, ele foi um crítico da sua época. Quando ele fez a Revolução dos Bichos, ele fez uma crítica feroz com relação à falta de liberdade e ao regime comunista. E o 1984 é apenas o aprimoramento da Revolução dos Bichos, para você controlar as pessoas, para que elas não tenham liberdade de se expressar, de se mover, que isso já acontece na China. Na China todo mundo é plugado, todo mundo sabe. Na China, quando fecharam a China na pandemia, a pessoa não podia sair da rua dela, porque ela é obrigada a ter o celular ligado e ela tem um aplicativo que as pessoas sabem onde ela está. Aliás, nós temos, o Google sabe onde estamos. Se nós lá não desligarmos a função, ele sabe aonde nós vamos a cada segundo do dia, no nosso smartphone. Eu não sei quando vai chegar o tempo que o Google vai mandar, o Google, não sei quem, vai mandar, agora tu faz isso, depois tu faz aquilo. Não saber, digamos... O ser humano, ele precisa ser dono de si. Ele precisa ter a liberdade, até de não querer ser nada. Mas como é que ele consegue a liberdade? A integridade intelectual é conversar com pessoas, é ler muito, é questionar, é buscar mais conhecimento, porque do contrário ele será mandado. Ok, nós temos que fazer um intervalo aí, depois dessa viagem que a gente fez aí, muito interessante. Vamos fazer um intervalo, depois nós vamos falar alguns temas locais aí. Nós já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi, recebendo com muito prazer hoje aqui o professor Júlio César Brondani, que deu uma panorâmica aí de... Não sei se todo mundo conseguiu entender de onde nós estamos, para onde nós vamos, ou se é que alguém sabe exatamente a respeito disso. Mas o que eu sei é uma outra coisa, é o seguinte: eu estou no jornalismo há cerca de 40 anos, e quando eu estava mais na ativa, todos os meses de fevereiro, janeiro, fevereiro,
eu era acostumado, eu tinha uma pauta pronta, né? Que era a fazer matéria sobre seca. O município tal está puxando água do rio tal, com caminhões, a linha tal já não tem mais água, a prefeitura tem que levar água e tal. Assim como vai ter a Páscoa agora, em 40 dias, vai ter o Natal. E eu quero dizer que o ano que vem vai ter outra seca, eu acho. O que é que está acontecendo? Isso é uma responsabilidade do governo, do Estado, é uma responsabilidade dos municípios, tem uma coparticipação muito importante dos produtores rurais, dos agricultores, dos pequenos, médios, porque todos os anos nós convivemos com o mesmo problema, assim, salvo raras exceções, né? Mas o que poderia ser feito, digamos, em nível regional, para não falar do Estado todo, para tentar se buscar uma solução? Um amigo que eu tenho, que é geógrafo, ele disse, olha, está na hora de Erechim, como é o município mais alto da região, a água que cai em Erechim escorre para Barão de Cotegipe, escorre para Áurea, escorre para Aratiba. Está na hora de começar a se criar mecanismos para estocagem de água. Ele fez um levantamento, Erechim, acho que Erebanga, um pouquinho mais alto, Erechim e Erebanga, a chuva que cai aqui, a água escorre, ela vai embora, ou por rios, ou por riachos, ou pelas valetas, ou não sei como. O que poderia ser feito? Não sei se esse é um tema tão simples para o senhor se debruçar sobre isso aí. Não, é bem complexo, né? O mundo inteiro tem seca. Os americanos têm secas homéricas. A Europa está com seca. Daí são períodos. Né? Muita coisa tem sido feita, muitos poços têm sido abertos, muitos açudes têm sido abertos também. Agora, com grandes extensões de lavoura, não tem o que fazer. Colocar irrigação em tudo isso demanda muito dinheiro. Isso vai ser lento, vai ser gradual, vai ser doloroso, mas, enfim... A minha mãe, que tem 91 anos, outro dia disse, não, estão reclamando de seca. Seca tinha na minha época de jovem. Tá? Então, sim, isso é uma história que se repete. É assunto complexo, não tem solução simples. O armazenamento de água demanda também investimentos muito grandes, né? Em extensão, em manutenção, em bombeamento. Graças a Deus que Erechim ainda... tem saídas para isso, né? Logo ali na frente tem licitação andando a respeito do que se fazer com a água que é distribuída para a população, e muito provavelmente isso vai logo ali na frente terá aumento de capacidade de armazenamento, mas não é uma solução simples. Os estados, os municípios, às vezes, têm tantas repartições, departamentos aí históricos, antigos e tal, que também não resolvem para muitas coisas, entende? Será que não daria para se pensar algo para daqui a 30 anos? Porque nós vamos ter seca de novo. Sim. Eu não estou falando para resolver o ano que vem ou daqui 2 anos. Começar isso é o primeiro passo. Sim. É o primeiro passo. Porque nós vamos ter seca daqui a... Como se a tua mãe tem 91 anos e já tinha seca, os meus avós também já conviviam com seca, nós vamos ter seca sempre. Mas agora há locais no mundo onde tem seca, mas as pessoas... Ela não é tão drástica assim. Sim. Você vai pegar o milho praticamente você foi todo. Sim. Eu não sou da área, eu sei, mas até onde a gente conversa com as pessoas, é de alto risco plantar milho, por conta de que como se diz, uma lavoura, pela sua natureza, que tem problemas. Né? Eu sei que a sua área mais é geopolítica, enfim, mas também tem as nossas... Sim, mas é verdade. As nossas coisas menores aqui. Sim, mas assim... Houve muita melhoria na região, as prefeituras têm cuidado disso, têm
dado maquinário para fazer açudes, nós não ficamos parados. Agora, até isso chegar na lavoura é uma coisa bastante complicada. Aliás, o pessoal da Emater passou por aqui e disse que tem conhecimento de nascentes de água que estão sendo cobertas com terra, né, para se plantar soja. Isso já é um outro departamento, mas é uma irresponsabilidade. Mas é uma outra questão. Assim, eu não tenho por que duvidar, foi Sim. dito aqui nessa mesa, por especialistas da área, é uma coisa preocupante. Né? Ao invés da gente estar procurando água, inviabilizando. Queria uma opinião sua sobre Erechim. Sempre teve uma preocupação, professor Júlio, essa questão dos voos de avião, de ter avião, não ter avião, de ter voos regulares ou não. Nós já tivemos no passado, isso é uma história antiga, todo mundo sabe. Recentemente, também todo mundo sabe que nós temos 2 aeroportos razoavelmente bons, né, aqui próximos aqui, e nós tivemos a abertura com voos regulares, uma aeronave pequena, enfim, mas que também retirou os seus voos, e agora se falou há poucos dias aí, numa coletiva do novo presidente da ACIE, de que se pretende a instituição, enfim, juntamente com outras forças vivas, de voltar à carga para tentar novamente dotar Erechim de voos. O que lhe parece isso? Por que nós continuamos andando de ônibus? Bom, primeiro, é uma questão também mais ampla, né? Nós temos aqui, as maiores empresas de Erechim têm soluções próprias. No que diz respeito às companhias aéreas, tem uma delas, pelo menos, que está em dificuldade bastante grande. A pandemia arrebentou com todo mundo, mas as companhias aéreas foi um setor que foi a zero, quase zero. Então, assim, para voltar voos regionais, vai precisar de todo um programa nacional de voos regionais. Não é assim, desde financiamento de aeronaves, desde incentivo para o combustível, desde desenvolvimento de pequenos aeroportos, que o nosso voo aqui era muito irregular. O inverno passado foi muito rigoroso. Então, para quem tinha o costume de pegar voo, deve ter muita gente com passagem a ver. Por quê? Porque as condições climáticas não permitiam, as aeronaves também eram aeronaves pequenas e a própria estação aqui, ela precisa de alguns equipamentos. Enfim, nós, se sonharmos em voos, eu acredito que já teve um voo muito bom numa determinada época, que era Porto Alegre, Passo Fundo, Erechim e Florianópolis. E de tarde fazia esse mesmo retorno, para pegar o voo numa outra, num hub, ou Porto Alegre ou Florianópolis. Eu acredito que Porto Alegre, Erechim, São Paulo é um sonho, mas nesse momento aqui ele está um pouco distante. Tenho essa certeza absoluta. Bom, nós temos ainda 1 minuto, 2 minutos, praticamente. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para dizer algo que não foi, aliás, não perguntei uma série de coisas, mas que o senhor gostaria de frisar nesse momento aí, o que o senhor acha importante falar para o nosso público? Primeiro, que cada um continue a estudar, continue a se aprimorar, continue a empreender nas suas empresas, continue a gerar emprego. A nossa cidade é uma cidade especial. Que cada um invista no seu negócio, olhe o que está acontecendo no mundo. Hoje nós todos concorremos com o mundo.
e que cada um sinta-se realizado por empreender e gerar emprego e renda, e o mesmo vale para quem hoje trabalha, né? Que essa a realização das pessoas está na sua capacidade de trabalhar, de constituir família, de estudar, enfim, essa é a verdadeira realização pessoal. Segundo, que Erechim está no caminho certo, aqui tem empresas e empresários de qualidade superior, temos ordem, temos progresso, é um povo ordeiro, é um povo trabalhador, é uma região formidável, e eu acredito muito no potencial do nosso Erechim e da nossa cidade. Eu acho que o Erechim Grande do Sul é grande por seu povo e sua gente, e nós teremos um futuro bastante promissor, assim como eu acredito no país. Mudam-se pessoas e mudam-se governos, mas não se tira de uma nação o seu espírito de liberdade e o seu caráter como país. O país é muito grande para que se modifique isso. E certamente nós que já andamos lá na década de 70 como jovens, hoje já somos bem mais maduros, mas temos uma caminhada para dizer que o país andou bastante e continuará andando bastante. E que vale a pena trabalhar, vale a pena se dedicar, vale a pena principalmente ser uma boa pessoa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço ao professor Júlio César Brondani, que também é o presidente do Clube Esportivo Recreativo Atlântico. Uma boa noite e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.